Às vezes você acha que está invocando o beija-flor e está invocando um urubu aí para dentro da sua casa. Saudações mágicas! Eu me chamo Dona Mari, seja muito bem-vinda ao nosso Almanaque da Umbanda. E aqui é o Rodrigo Ben, mas antes de tudo, curta, compartilha, se inscreva, aciona o sininho e vamos ao nosso tema de hoje. Você já pensou em praticar a Umbanda sozinho, de forma solitária, em casa, acender velas, riscar pontos, evocar as entidades, tudo sozinho? A Umbanda, ela é amor, ela é luz, ela é caridade, mas também é fundamento. Prepare responsabilidade espiritual. Se liga nisso, viu? E hoje em dia a gente tem visto muitas ofertas aí pela internet de pessoas que estão ensinando a usar práticas que a gente utiliza dentro do terreiro em ambientes solitários, e isso pode trazer perigos. Não que, ai, tudo bem, mas é uma pessoa que tem sacerdócio, que está ensinando e tal. Não, eu não estou aqui para levantar dúvidas sobre a credibilidade dessas pessoas, ou a sabedoria, ou a inteligência, ou a capacidade dessas pessoas. Mas a gente tem que alertar dos perigos dessas práticas. É porque você efetuar assim, por exemplo, alguém que não tem uma proteção em casa, acender uma vela, cultuar uma entidade, sem um preparo, sem uma ancoragem espiritual, tu tá abrindo um campo ali desconhecido. Porque principalmente tu tem que ter uma proteção. Não é simplesmente acender uma vela, intencionar, só que tu tá abrindo para ti e para outras Forças. forças, tá? Então nós estamos aqui com o intuito de proteger você que é um médium, que talvez tenha passado por casas, não tenha se adaptado à doutrina, não tenha tido problemas com as pessoas. Então a gente quer que você se proteja, que você proteja a sua casa, que a sua família esteja protegida de armadilhas nas quais você pode cair efetuando essas práticas aí na sua casa, tá? Você rezar, você fazer a sua oração, né? Que muitas pessoas têm, fazem oração antes de dormir, ou na parte da manhã, agradecendo. Isso aí é uma conexão com a tua espiritualidade. Não é um rito que possa estar interferindo, tá? Também tomar banhos de Sim, de ervas, ervas. cuidar do seu E isso ambiente. tudo aí você pode fazer E deve, inclusive, né? para te proteger também, tá? Mas a gente precisa te alertar que quando você começa a fazer certas práticas, abrir certos portais, não necessariamente vai ser uma entidade de luz, um guia de luz que vai te responder. Nem toda voz espiritual vem da luz, e é muito comum obsessores se passarem por guias espirituais, conduzir a vida do médium a um desequilíbrio. E isso tem nome, tá? Se você estudar sobre mediunidade, vai descobrir que existe um tipo de obsessor específico, obsessão específica para esse tipo de prática, que se chama fascinação. Né? Então, existem aquelas entidades fascinadoras que se transvestem de guias de luz e, na verdade, estão ali como vampiros energéticos e até espíritos zombeteiros que vão levar o caos para tua vida aí sem mesmo você perceber. Às vezes você acha que tá invocando o beija-flor e tá invocando o urubu aí para dentro da sua casa. E uma coisa é certa, tá? O terreiro, ele não é só um lugar físico, é um campo sustentado, tá? É a mesma coisa que tu não vai fazer uma missa na tua casa. Tem o portal específico que é numa igreja, um culto, alguma coisa. Tu tens aquele portal ali para te fazer as práticas. A Umbanda é a mesma coisa. Eu vou até mais fundo. Ninguém faz uma cirurgia em casa. É, exato. Você não vai permitir que um médico vá na sua casa, que é um ambiente insalubre, para aquela situação, abrir a sua perna, abrir um braço.
Não existe isso. O ambiente ele precisa estar preparado para as práticas específicas. Então, você abre suas portas, você derruba os seus muros, você abre mão de guarda e proteção quando você faz certas coisas fora do terreiro. E aí, como eu disse, mais uma vez, você coloca toda a sua família e o seu ambiente em risco. Sim, daí eu acendi só uma vela e a minha vida virou de cabeça para baixo, porque não tinha o preparo, né? Exatamente. E aí, quando você faz isso, você atrai mistificadores. Você pode começar a mistificar, inclusive, sinais, vozes, sonhos, tudo, né? E essa fascinação espiritual acontece quando o espírito vai seduzir o médium e vai começar a se alimentar daquela sua fé, daquela sua boa vontade. Não é só porque você tá com boa vontade é que você vai atrair espíritos com boa vontade, tá? Muito pelo contrário. É muito comum, até mesmo dentro de terreiro, tá? Uma pessoa entrar em fascinação, em mistificação, só que quando isso acontece dentro de um templo, existe um sacerdote, existe um cacique espiritual, um diretor espiritual que vai saber lidar com aquilo ali, vai saber tirar o médium daquela situação em segurança. Sim, tem toda uma proteção, né? Protege. É como mexer numa eletricidade sem saber, né? Porque quando você faz uma coisa sem uma proteção, as coisas tu vai trocar, vai fazer uma instalação elétrica e não sabe o que é o positivo e o negativo, que os fios, quando são iguais, né? E daí o que que acontece? Dá Dá choque, choque. né? E assim, ó, é muito perigoso, por quê? Porque um espírito mistificador, um obsessor, fascinador, ele nunca vai chegar te assustando, ele nunca vai chegar feioso ali. Ele vai chegar te dizendo que tu é uma pessoa especial, que você tem uma missão grandiosa, que só você incorpora daquele jeito, que só você trabalha daquele jeito e que ninguém fora daquele ambiente ali vai te entender, que nenhum terreiro vai ser bom o suficiente para você, que ninguém vai compreender, que ninguém vai acolher quem você é, porque você é especial demais. Como diz Allan Kardec no livro dos médiuns, né? Sempre põe à prova Os os espíritos. espíritos, né? Exatamente. Porque tem aqueles que vêm sim para te iluminar, para te guiar para o caminho certo, tem aqueles que só querem sugar a tua energia. Então, tem que ser no lugar preparado. Não pode ser em qualquer lugar. Porque seria muito fácil qualquer um fazer qualquer rito, né? A gente tem o poder de abrir os portais, só que tem que ter uma preparação, porque tu abre o portal para cá, mas abre para lá também. E você sabe até o que você manda daqui para lá, mas você não sabe o que vem de lá para cá. E aí, quando Exatamente. você menos percebe, seus relacionamentos estão enfraquecidos, as suas decisões financeiras estão erradas. E hoje, gente, que nem a gente tem um trabalho de anos dentro da Umbanda. Por exemplo, sobre financeiro. Uma vez eu perguntei pro meu pai de santo, ai, por que minha vida financeira não se organiza e tal, né? Eu recebo dinheiro, mas não fico com ele na mão, não sei o que. Daí ele disse assim, você precisa se educar financeiramente, você precisa fazer um curso de gestão financeira. Então, tu pensa que nós, que já historicamente não temos educação financeira, o brasileiro em si não tem educação financeira na escola, nem na família, porque está todo mundo saindo do nada, muitos de nós estamos ainda ascendendo socialmente, temos dificuldade, imagina se você, com toda a espiritualidade te guiando, abrindo teus caminhos, te orientando, ainda assim a gente comete erros, imagina com um fascinador, um espírito obsessor ali te guiando. Então você vai tomar decisões financeiras erradas, você vai ter os caminhos profissionais fechados, você vai ter uma saúde emocional ali desequilibrada, você vai ter um desequilíbrio até mesmo na sua autoimagem, e aí quando vê já está rompendo com tudo que você tinha na sua vida, já vai estar achando que a sua vida é o ó, e na verdade não, a sua vida estava organizada, mas você trouxe para o seu campo uma interferência que realmente levou você a um fracasso. Sim, e vai começar a te tirar de um ambiente que estava salutar para ti, dizendo que não podia, que não era bom. Até tu tá começando até estudar sobre a espiritualidade, e esse fascínio vai te tirar de lá, porque lá eles não te dão o devido valor.
né? Exatamente, né? E por que que isso acontece mais raramente no terreiro? E por que que isso acontece mais facilmente fora de um terreiro, Rodrigo? Riscos reais de uma umbanda caseira, né? Ela abre a energia, tu não consegue fechar, tu deixa aberto, simplesmente abre. Tu não tem aquele conhecimento de abrir e fechar aquele trabalho, aquele movimento que tu tá fazendo, tá? E daí vem os assédios espirituais, como a Maria estava falando, os fascinadores, tá? Ela mistura emoção, ego, mediunidade. Então você acaba abrindo um campo para receber demandas. E daí, tu acha que uma pessoa está te fazendo alguma coisa? Não, você mesmo que abriu o teu campo para receber esses espíritos. Se sobrecarrega o campo da própria casa, confunde intuição com entidade. Então é bem difícil fazer em casa, sem um preparo. Então, no terreiro, você vai ter o quê? Um filtro espiritual. Se o espírito vai tentar, né, mistificar, vai ter mais facilidade de libertar o médium daquilo ali, ter uma confirmação coletiva, uma correção, uma proteção. Aqui no nosso templo, nós temos proteção de pátio, de frente, de fundos, de tudo, De tudo, cima, tudo, abaixo. tudo, né? Tem todo um caminho, um preceito que a gente só consegue fazer dentro de um templo. Então, na prática solitária, você vira tudo. Você é o médium, você é o dirigente, você é o zelador, você é o julgador e você é a autoridade espiritual. Como isso é possível? Não é possível. É que nem jogar um futebol. Tu é zagueiro, tu é atacante, tu é goleiro. E aí, como é que tu vai fazer as funções todas com aprimoramento, né? Com conhecimento. Então, preste atenção. Ninguém deveria ter autoridade espiritual e absoluta sobre a própria mediunidade. O seu ego não vai permitir que você olhe onde você está errando e, principalmente, você não vai ter progresso, evolução e expansão fora do coletivo, sem uma guiança externa, sem um grupo, sem uma corrente te ajudando. E no terreiro é isso tudo que acontece, uma segurança, tá? Guia de verdade não infla o ego. Ele guia, ele ensina humildade, disciplina, responsabilidade e tempo. Quando o espírito apressa, promete poder, status espiritual ou autoridade, desconfie, tá? Nossa, muito, 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 muito. Se você tem uma entidade que fica dizendo que você não tem que seguir nenhuma doutrina, que é o teu dirigente que está ali há 20 anos, 30 anos ali, sabe menos que você, desconfia mesmo. Porque, gata, tem coisa errada aí. Então a gente não fala isso para te colocar medo, mas sim para você valorizar quem você é, para você cuidar de quem você é, cuidar da sua casa, cuidar da sua família, participar da sua vida e evoluir como ser humano. E a evolução, ela consiste em ser humilde, consiste em entender que você precisa de grupo, precisa do coletivo, precisa da ajuda. O que você ganha sozinho? Onde você é desafiado do seu ego sozinho? Sabe? Só no terreiro, com uma construção coletiva, você educa o seu ego. Só convivendo com aquele coleguinha que não te sorri, ou convivendo com aquele pai de santo que não estende um tapete vermelho para você toda vez que você chega, só ali você vai aprender humildade, só ali você vai, porque você tem que reconhecer o seu próprio valor e você tem que reconhecer as suas próprias condutas em primeiro lugar. E aí, quando você está sozinho em casa, você não tem esse filtro para compreender. A Umbanda não é o perigo. Na verdade, o perigo é mexer com uma mediunidade sem preparo, sem fundamento, sem orientação, sem proteção. A proteção. Por que você vai ficar tendo o risco se você pode ter toda a proteção, sabe? E a mediunidade, ela é uma ferramenta sagrada, tá? Mas ferramenta sagrada sem preparo é uma fonte de sofrimento. Tem várias pessoas que querem brincar com a espiritualidade, com os espíritos, evocam e depois não sabem se libertar. A gente já viu pessoas ficando bem desequilibradas porque não aceitam estar no terreiro e ficam em casa aí invocando as coisas, sabe? Então é assim, em vez de tu ter um portal de cura e expansão, tu vai abrir um portal de dor e confusão na sua vida. Isso é muito triste quando acontece. Médiuns poderosíssimos que acabam
se perdendo no caminho do ego e na fascinação. Tá? E a fascinação é o tipo de obsessão mais perigosa que existe, porque o médium fascinado ele não quer reconhecer que está em processo de fascinação. Sim, é que nem a questão da drogadição, né? Até tu assumir que tu tá com uma doença ali, tu não vai atrás do tratamento. E o médium fascinado, ele acha que ele tá certo. Então, o que que tem que acontecer? Né? Ou melhor, não acontecer, né? Não faça isso em casa. Não abra o teu campo, tá? E o que que é saudável fazer em casa? A Umbanda, um preparo assim é maravilhoso, a espiritualidade. Porém, o que que você pode fazer? Orar, como eu já disse, né? Faça as tuas orações, agradeça o que você tem, e isso vai ampliar a tua vibração. Pode firmar um copo d'água, assim, ó, fazer preces, fazer banhos, cantar pontos como oração. Isso pode, porque isso está vibrando para que você atinja aquela espiritualidade, aquela mediunidade que vai te trazer paz, te trazer tranquilidade. Desenvolver o caráter, a caridade, o teu posicionamento enquanto pessoa para com os outros. E o que é caridade? Atender o vizinho lá de graça? Não, não é sobre isso. Não é sobre você abrir o portal. Tipo, você está aprendendo para você, fazendo por você, ainda vai querer fazer para os outros? Não. Caridade é sobre ter a aceitação com os limites das pessoas, é sobre você ser educado com as pessoas, é sobre você tratar bem todo o ser vivo, os animais, as pessoas em situações diferentes da sua, fazer silêncio quando é necessário, dar a palavra quando ela é necessária, calar-se quando é necessário. Entendeu? Evocar a entidade, riscar ponto, abrir e fechar giro sozinho, isso exige outra estrutura, tá? Ponto riscado, gente, meu Deus, eu fico apavorada as pessoas ensinando ponto riscado. Ponto riscado é segredo, né? A gente foi feita numa umbanda que a entidade só risca ponto em situações muito específicas mesmo. Para vocês terem uma ideia, quando a minha cabocla riscou o ponto para receber a coroação dela, não, isso não foi fotografado. Eu não conheço o ponto riscado dela. Eu não sei desenhar o ponto riscado dela, assim como o ponto riscado da pombagira, sabe? Isso é um segredo, isso é um mistério que deve ser respeitado, sabe? As pessoas vulgarizam, as pessoas colocam no lugar de acesso e tipo, mano, pra quê? Pra quê? Ponto riscado é usado para situações muito específicas, pelo menos aqui dentro do nosso templo, sabe? Uma pemba é sagrada. Tem lei que rege a pemba, sabe? Então, por que que você vai usar algo de forma tão vulgar, né? Banalizando, né? Porque, é segredo por quê? Porque você não sabe? É segredo porque no ponto riscado tu tá abrindo um portal que eles estão preparados para tratar com os espíritos que ali estarão trabalhando. Tem uma ancestralidade, uma história milenária envolvida num ponto riscado de um caboclo, de um exu, de um preto velho, sabe? Uma marcação de um ponto riscado. Não é uma coisa para ser usada de qualquer forma. E isso leva-se anos para a entidade desenvolver dentro do trabalho dela, anos mesmo. Então, por que que você vai levar isso na inconsequência? Por que que você precisa ter pressa, gente? E o verdadeiro chamado espiritual, ele não pede pressa, tá? Ele pede preparo. Inclusive, a entidade, ela demora isso, não porque a entidade não saiba, é para o preparo do próprio médium. Porque eles têm que preparar o médium para aquele momento ela possa ativar aquela energia. Porque eles não podem simplesmente, no médium que começou a incorporar, a entidade ela já está preparada, mas só que o médium não está. Dar um carro para alguém que não tem, ou a recém se habilitou. Dar uma Ferrari para alguém que a recém tirou a carta. Não sabe nem ligar. Aí não vai adiantar. É uma coisa que ele vai se ferir com aquilo. Não tenha pressa. Se você tem um chamado espiritual, é assim a coisa mais linda que pode acontecer na vida do médium, ele ser chamado para Umbanda. Eu sei
assim, perfeitamente o momento que eu senti o chamado e eu atendi o chamado e por que que eu fui para Umbanda. O chamado não é uma ordem para fazer magia. A magia, ela é algo que tu desenvolve junto com a tua espiritualidade. Mas quando você recebe o chamado, o que que você vai fazer? Vai estudar, amadurecer, se fortalecer e encontrar um lugar seguro. Não tenha pressa de encontrar um terreiro. Quantos terreiros for necessário para encontrar o melhor lugar para você se desenvolver. E enquanto isso, vá praticando em casa os seus banhos, as suas orações, a sua firmeza de limpeza, de proteção, sem abrir portais de ponto riscado, de incorporação, de invocações. Ouça um ponto de Umbanda, aprenda com as letras dos pontos, são lendas cantadas, né, que você vai gerando conhecimento. Leve isso como princípios de conduta para sua vida, aí você vai ser um bom médium, aí você vai ter sucesso na sua vida. Não é a sua incorporação ou a magia que você faz que vai validar o seu valor como médium, e sim o quanto você tem uma conduta para sua vida que te leve para a expansão, para o progresso e para a educação do seu ego. Espiritualidade de verdade, ela não apressa, ela constrói. Ah, se por exemplo, eu estou ouvindo um ponto e sinto uma vibração, procure um terreiro, converse com um sacerdote para que ele possa te explicar o que possa estar ocorrendo e comece a estudar sobre isso. Porque tu vai vibrar, porque a tua energia ela vai receber isso. Mas não quer dizer que tu vai incorporar, já vou chegar, meu caboclo chegou pronto. Você não está pronto. Teu caboclo até pode estar, mas você não Eu está. acho que toda entidade é pronta, a gente que não é. A gente, exatamente. Só que eles não têm pressa. Não. Eles não têm pressa. Eles entendem o tempo de cada ser humano e eles já chegam na Terra em missão sabendo disso. Então você não tem a obrigação de estar pronto. Você nunca vai estar pronto. Eu não quero estar pronta nunca, porque o dia que eu estiver pronta, eu já estou pronta para desencarnar, inclusive. Então eu particularmente não vou estar pronta nunca. Eu posso estar habilitada para exercer um sacerdócio. E isso é mais responsabilidade dentro da minha missão. Mas eu nunca vou estar pronta como médium. Eu nunca vou chegar aos pés das minhas entidades. Nem de Maria Padilha eu tenho essa pretensão. Até porque ela é super evoluída. Então não tenha pressa também. A Umbanda é amor e é responsabilidade. A espiritualidade é liberdade. Mas a mediunidade é um compromisso, não esqueça disso. E se esse vídeo te ajudou, compartilha para aquela pessoa assim que você conhece, que talvez esteja querendo conhecer sobre a espiritualidade, querer saber se pode fazer sozinho ou não. Compartilha. Presta atenção nas vozes que estão falando com você, teste. Se você seguir o conselho de uma voz aí na sua cabeça, que está ali falando com você e a vida de repente começar a degringolar, presta atenção que pode ser uma fascinação, aí um mistificador à sua volta, um espírito zombeteiro. E se isso pode estar acontecendo nesse momento da sua vida, considere consultar conosco, vem falar com a gente, vem marcar uma consulta com o Rodrigo ou comigo, que a gente pode te dar uma orientação mais personalizada. Basta ir nas nossas redes sociais, que vai ficar por aqui, os arrobas e na descrição, tá o link direto. Entre em contato conosco que a gente vai ter muito prazer em te ajudar. Curta esse vídeo, aciona o sininho, compartilha e até o próximo vídeo. Muito axé na sua vida.